falar com vocês sobre um tema muito importante, não apenas nas eleições, mas na nossa vida, né? Então, nesse episódio aqui do Desenrola Eleições, nós vamos tratar sobre subrepresentação de gênero, ou mais especificamente, por que nós temos tão poucas mulheres nos espaços de poder político. Eu espero que no final da nossa conversa aqui você tenha um pouco aí de algumas respostas de por que a gente tem tão poucas mulheres, né? Bom, mas a primeira coisa que vale destacar, né? Que a gente ouve muito no senso comum, basta as mulheres votarem em mulheres que as coisas estarão resolvidas. E não é bem assim. A gente tem uma série de legislações que nos ajudaram, de certa maneira, a estarmos nesses espaços de poder, mas a gente tem inúmeros obstáculos também. Então, a primeira coisa é lembrar que os direitos das mulheres a serem votadas e a votarem, ele veio muito depois dos direitos dos homens, ali na década de 30, em 1932, logo na sequência. A gente já teve uma ditadura em que esse direito foi suprimido, então vejam só, né? Mais um obstáculo, isso foi para homens e mulheres, mas de toda maneira, né, é importante destacar esses autoritarismos na nossa história e como isso vai impactar as mulheres de uma forma bastante específica. Bom, mas eu falei que a gente teve alguns avanços, né, do ponto de vista das atividades legislativas, né, ou do regramento, né, legislativo acerca da representação de gênero. A gente está agora fazendo 27 anos, completando 27 anos da lei de cotas. O que é essa lei de cotas? 30% da lista dos candidatos, né, a lista de candidatos e candidatas, tem que ser de um dos gêneros. Como há historicamente uma subrepresentação de mulheres, então 30% dessa lista tem que ser composto por mulheres. De que lista? De lista para o legislativo, ou seja, vereadores, né, vereadoras e para deputados federais e deputados estaduais. Então, essa é uma lei bastante importante. A gente tem uma outra lei que vai fazer a alocação de recursos, especificamente do horário gratuito de propaganda eleitoral e do fundo partidário, também para mulheres. Na sequência, a gente tem uma outra legislação que vai fazer com que esses recursos venham de um outro fundo, o fundo eleitoral. O fundo partidário é para a manutenção dos partidos, o fundo eleitoral, né, é para aí, o desenvolvimento, o desenrolar das campanhas eleitorais. Então, são legislações muito importantes. Além disso, a gente tem uma lei que prevê até 2030 a paridade de mulheres em órgãos em direção de partidos. Beleza, legal. Nossa, olhando isso, temos aí uma situação maravilhosa, certo? Mais ou menos, né? Por que mais ou menos? Porque a gente tem uma série de anistias que são feitas pelo Congresso Nacional, né? Implementadas pelo Congresso Nacional, aprovadas pelo Congresso, em que os partidos que não, né, cumprem essas regras, eles não vão precisar, não vão ser punidos, né? Então aí já temos um obstáculo. Outra coisa importante a dizer, o Brasil figura muito mal no ranking de participação feminina nos espaços de poder, especificamente no legislativo. Nós estamos atrás, queixos irão cair, de Coreia do Norte e Arábia Saudita, é isso mesmo, né? Então o Brasil está muito mal ainda. A nossa representação feminina nos parlamentos é muito, muito baixa. Então, para vocês terem uma ideia, 2022, a nossa Câmara Federal é composta por 513 deputados. Desses 513 deputados, 91 cadeiras apenas são ocupadas por mulheres. Isso significa 17,7%, né? Então, menos desses 30%. Quando a gente pega 2020, que foi uma eleição municipal, 12% de mulheres foram eleitas para a prefeitura, isso no primeiro turno. 16% de vereadoras, quer dizer, é um percentual muito, muito, muito baixo. Agora, em 2024, o que a gente tem? Qual que é o cenário? Quase 16% de candidaturas de mulheres à prefeitura e 35% para vereadoras, né, para vereança. Esses 35% de candidaturas é muito importante, ele fala, então eles estão cumprindo a regra, né? Estão cumprindo a legislação. Então vejam, a legislação ela faz esses estímulos para que, né, a gente tenha mais representação. No entanto, também tem algumas burlas, por exemplo, quando se coloca uma vice, né, numa chapa prefeitura, e essa vice-mulher pode usar recursos, mas no entanto ela não está na cabeça de chapa. Ou seja, resumo da história, a nossa representação de mulheres ainda é muito baixa, temos uma legislação importante e que precisa ser cumprida, então, sem anistia.
Mas eu quero dar um passo além, e aí a gente vai finalizar esse vídeo tratando um pouco disso. É que nós temos outros obstáculos, mais ou menos visíveis para a entrada das mulheres, né, numa candidatura, para que as mulheres estejam nesses espaços. Uma primeira coisa, a gente tem uma violência de gênero muito forte no Brasil. Inclusive, tem uma legislação que vai falar exatamente sobre isso. Discursos muito violentos em relação à mulher e espaços que não foram pensados, né, para mulheres estarem lá. E aí eu cito um exemplo. Até 2016, o Senado brasileiro não tinha um banheiro para as mulheres. Até 1997, no mesmo Senado, as mulheres não poderiam usar, pasmem, vestidos, saias, elas tinham que usar calças, ou seja, são espaços feitos por homens e para homens. Então esse é mais um obstáculo. Além de outro, você que está aí ouvindo esse vídeo vai saber muito bem disso, que para a manutenção da vida em casa, quem faz isso são as mulheres. As mulheres se dedicam ao cuidado da casa, as mulheres se dedicam ao cuidado dos idosos, das crianças e por aí vai, historicamente, culturalmente. E isso também pode ser um obstáculo muito grande. Para quê? Para o recrutamento de mulheres para estarem nesses espaços de poder. Porque até chegar numa candidatura, existe um caminho, né? A pessoa precisa ter tempo para esse recrutamento, para poder ser conhecida, para participar ali da dinâmica do partido. E como ter tempo? Se você, além de trabalhar fora, tem que trabalhar dentro de casa e trabalho duplas e triplas jornadas. Então, esse também é um obstáculo muito importante que nós precisamos considerar e, portanto, não basta mulher votar em mulher. Existem muitas outras coisas que impedem esse voto nas mulheres. E eu havia dito que ia trazer uma questão para vocês pensarem no final desse vídeo. Existem outros países que trazem não a cota de gênero na lista de candidaturas, mas nas cadeiras. Então a gente sai da lista e vai para as cadeiras. Então as mulheres ocuparem pelo menos 30% das cadeiras na Câmara Federal, nas câmaras de vereadores, e isso certamente vai fazer muita diferença nesses espaços de poder e, no final das contas, na democracia. Bom, fico por aqui e até a próxima.